Abra os seus olhos e também os olhos do entendimento para ouvir o que Deus tem para falar nessa noite ao nosso coração, através da sua bendita palavra. E o tema que nós estaremos falando sobre crescimento, crescendo juntos, é o tema do que nós estaremos falando nesse momento. Crescendo junto. Alguém vai pensando aí acerca do que é crescer junto, de como poder justamente crescer junto, porque ninguém pode crescer individualmente, ninguém cresce sozinho em lugar nenhum do mundo, em nada na vida alguém pode juntamente sozinho pensar que alguma coisa na vida, mesmo alguém entendendo que só pode fazer alguma coisa na vida. É um grande engano. Nós precisamos uns dos outros. Essa é a grande realidade da vida e do mundo que nós vivemos. Só eu não posso fazer nada. Se fosse um motivo para mim estar aqui sozinho, pregando a palavra de Deus, sozinho eu ia estar? Não ia estar. Então, estou aqui porque tem muitas pessoas para ouvir a palavra, pessoas para serem alcançadas, pessoas para serem abençoadas, e nós nos tornamos esse conjunto, uma comunidade de pessoas de Deus, com uma finalidade de adorar o Senhor, de buscar a sua presença, de bendizer o seu nome, de juntos nos fortalecermos para servir ao Deus soberano do universo. Essa é a realidade, a finalidade está junto. Mas no crescimento também, tudo na vida para crescer, depende um dos outros, depende de pessoas. Você pode observar também, fazendo aqui uma comparação, crescimento industrial, ninguém cresce sozinho. O empresário precisa de muita gente para estar ali, para partilhar com ele, para trabalhar com ele, para submeter, ser submisso à autoridade, àquele cidadão que está ali, para ser gerente ou o dono mesmo da empresa. Trazendo para o reino de Deus também, com relação à instituição, como hoje a celebração voltada para a família, para a instituição gloriosa na terra, para a melhor instituição da terra, que as famílias foram instituídas por Deus, a instituição boa, sadia, perfeita que deve ser, é as famílias da terra. Enquanto isso, como nós ouvimos aqui alguma coisa já, na mensagem do nosso pastor falou lá no início, tem alguém que está preocupado com muita coisa na terra, mas não está preocupado com a instituição família. E a família é algo muito importante na vida. Todo mundo tem família, é bem verdade, mas a família, ela deve ser prezada. A família deve ser considerada. A família deve ser honrada. A família deve ser destaque para Deus. Porque tem muitas vezes que às vezes a família, o nome de família, o nome também tem influência social, tem peso na sociedade, tem. Depende do nome da família, do tipo de família, o que ela desenvolveu, o que ela é na terra. E qual a finalidade do seu nome, o que ela fez, qual história está fazendo na terra. Então isso é importante na vida, essa instituição, e o nome de família também. Mas a família é uma coisa bela, a família também é uma coisa linda, é algo lindo porque ela foi instituída por Deus, ela é perfeita, e dentro da família, só se forma família quando há um casamento. Já pensou nisso? Um ajuntamento de um homem e de uma mulher. Então a família é algo maravilhoso, foi criado por Deus, selado por Deus, casamento, união entre homem e mulher, é uma coisa de Deus, é uma coisa boa, para celebrar essa comunhão, para celebrar a Deus, para crescer juntos, para crescer no Senhor também. Então nós vamos ver algumas coisas, alguns pontos importantes, dentro desse versículo da palavra de Deus. No início da criação, Deus criou, entendeu, um casal, colocou na terra com o objetivo de crescer, de abençoar e de cuidar e de tomar conta do mundo, e zelar. E trazendo para esse versículo, nós vamos ver alguma coisa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós sabemos que o primeiro casal lá no Éden, ele ouvia Deus falar, habitava a vontade de Deus no coração daquele primeiro casal. E eles cresceram juntos, criaram família juntos, formaram uma família juntos, cresceram cuidando daquele jardim juntos, entendeu? Viveram muitos anos que nós não sabemos quantos mil anos Adão viveu antes do pecado e Eva. Nós não sabemos também a quantidade de filhos que eles geraram antes do pecado, mas geraram filhos antes do pecado. Após queda nós sabemos, e aí podemos dar números, mas não importa o número pós-queda, chegou até nós. Mas o que acontece, irmãos, é que aqueles cresceram, e a vontade de Deus era justamente colocar aquele casal para o crescimento
na terra e para crescerem juntos, cuidando do que era de Deus no jardim, do Éden, e da natureza e da criação estabelecida por Deus, um homem e uma mulher crescendo juntos, habitando em família, com os filhos também, netos, bisnetos, e aí vai, crescendo nessa perfeita harmonia no Senhor, mas lembrando que a palavra de Deus tem que habitar ricamente nessa família, porque a família sem Deus, meus irmãos, é um desastre. É o que nós estamos vendo hoje socialmente na nossa sociedade brasileira, no mundo todo. A família que tem o temor de Deus tem segurança, tem equilíbrio, tem base, tem estrutura, tem segurança, tem fé, tem esperança. É uma família estruturada, é uma família que cresce no amor de Deus, cresce no conhecimento, cresce no respeito, cresce na consideração também. É uma família que ama, a sua própria família. É uma família que considera, é uma família que respeita pai e mãe, é uma família que respeita, e esse respeito é importante na família para o crescimento. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, você pode examinar isso, e lá no Antigo Testamento também, os 10 mandamentos. Quando o Senhor diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que cresça e viva bem na terra, e possa prosperar na terra. Nós vivemos uma época que há muitas pregações da prosperidade por aí afora. Em muitos lugares pregando a prosperidade. E há muitas pessoas correndo atrás da prosperidade. Mas pessoas que não foram bons filhos. Que não honraram o pai e não honraram a mãe. E que não estão honrando o pai e não estão honrando a mãe. Mas estão correndo para esses lugares à procura de prosperidade, de riqueza, de carro, de casa, de bens, e até também de mulher para formar uma família. Tem essa questão também, essa carreira por aí agora. Mas lamentavelmente essas pessoas não vão crescer, não vão prosperar, porque não são filhos, não honraram o pai, não honraram a mãe, não estão honrando a mãe, não estão honrando o pai. E o mandamento com promessa para que você cresça, para que você seja uma bênção, para que você prospere nesse mundo, meu irmão, é honrar o seu pai e a sua mãe. Você tem honrado? Diga amém. Se não tem honrado, diga misericórdia. Diga misericórdia. E a partir desse momento, você passe a honrar a sua mãe, honrar o seu pai. Honrar o seu pai. Se o seu pai está errado, é claro que você não vai seguir os conselhos para o erro. Mas é pelo menos a maneira de você considerar, de você respeitá-lo, de você dizer, pai, eu te amo. Mesmo o Senhor andando em um outro caminho, como meu pai. Meu pai, ele é um homem que ainda hoje anda num caminho largo, espaçoso, e ainda da perdição, com quase 80 anos. Mas sempre eu chego e aconselho, ligo para ele, digo, meu pai, como é que vai o senhor? O senhor está bem? Está bem. Tudo bem, Deus abençoe. Entendeu? A minha mãe foi para a glória. Mas foi aquela mãe que me aconselhou, que me ensinou, que nos ensinou aos meus irmãos a ser gente, a ser importante, a respeitar para ser respeitado na sociedade. Isso é o conceito de família. Esse é o conceito também que Deus nos ensina através da sua palavra. Falando que habite em vós a palavra de Cristo para uma boa escolha. A palavra de Deus, quando habita em nós, habitando em você, habitando no seu coração para uma boa escolha. E você pode dizer, a palavra de Deus habitando em mim para uma boa escolha. Qual a boa escolha? Ora, queridos irmãos, existem muitas escolhas importantes e boas para vocês e para todos nós. Mas a boa escolha que você pode aceitar para a sua vida, a escolha, você que é solteiro ainda, uma boa escolha é você procurar uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa. Uma mulher, entendeu, que tenha capacidade, tenha Deus no seu coração. Uma mulher que tenha o temor de Deus na sua vida. Essa é a melhor escolha que um homem pode fazer. Um solteiro, jovem, aí bonito, decente. Às vezes não é a aparência, que alguém pode se encantar com a beleza exterior e por dentro ser uma cabeça vazia e não tem nada. E aí é uma decepção para o homem, que o homem é quieto, mas todo homem é inteligente também. Embora às vezes ele dá uma topada nisso aí. Às vezes ele tropeça feio nessa questão da inteligência do homem. Mas o homem parado, o homem, ele pensa. Quantas vezes na minha vida de juventude, adolescente, tinha cada figura bonita, e eu ia conversar com ela, e às vezes tinha um interesse por mim.
E eu observava de longe. E quando vi a aproximação e tudo mais, eu começava a conversar e a ouvi-la. Eu dizia, pelo amor de Deus, é uma cabeça vazia, não tem projeto de nada na vida, não tem nada na vida, não pensa nada, parece até. Aí uma decepção para o homem. Eis a situação de muitos homens que se casam e o casamento não matura 3 meses. E se decepciona. Ora, queridos irmãos, é a boa escolha que você pode fazer para a vida toda, que até a morte o separe, é fazer uma boa escolha acerca da mulher. Que você vai conviver com ela, é partir, entender o lençol da cama, a toalha de banho, que você vai comer com ela, que você vai dormir com ela, que você vai acordar e viver e formar uma família e ter filho com ela, e ver os filhos descendo e dizer, glória a Deus, porque os filhos são abençoados, quando essa mulher tem o temor do Senhor no seu coração. Ah, mas tem homens que querem, é verdade. Existe, mas o homem é aquela coisa também, entendeu? Interessante é o homem. O homem é mais quieto, não é? As irmãs concordam que os homens são mais santos? Não. Mas os homens concordam, irmãos? Quero ouvir o amém dos homens aqui. Os homens concordam que os homens são mais santos? Olha. Então, irmãos, observe, entendeu? Isso aí na vida, entendeu, dos homens. Os homens são mais quietos, são mais firmes, são mais na dele. Observe isso aí. Então tem essas qualificações aí nesse meio. Mas fazer também para a mulher. Existe, entendeu, muitas jovens interessadas e esperando aparecer o príncipe encantado, aquele homem abençoado, aquele homem perfeito, que não tem homem perfeito nem mulher perfeita. Só Jesus Cristo que habitou aqui na terra foi. E é. Mas toda mulher sonha com isso. E ela está certa em fazer uma boa escolha acerca de pensar, imaginar aquele príncipe encantado, para que ela possa também fazer uma boa escolha. E essa boa escolha ela tem que fazer uma pessoa, de acordo com uma pessoa que tem o temor de Deus no seu coração. Sabedoria em oração para um bom relacionamento, leitura da palavra. Eu aconselho a todo homem, mulher, jovem e pessoas já maduras, ler o livro de Provérbios. São 31 capítulos, e se você ler todo dia no mês que tem 31 dias, você vai ler, você vai se tornar uma pessoa sábia na escolha da vida, para muitas coisas na vida, inclusive para a escolha do seu amado, da sua amada, para viver com ela até que a morte o separe. Esse juramento é importante na vida, e a gente olha quando está celebrando o casamento, quando eu estou celebrando o casamento, que pergunta lá no momento do juramento, que até a morte separa. O camarada olha, muitas vezes até com os olhos cheios de lágrimas, e diz, amém, assim é, responde alto no microfone, ela também, a mulher feliz da vida, e depois se decepciona. As decepções, ela até é normal, os conflitos também no casamento, no relacionamento. Aparentemente, a gente olhando lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, porque aonde tem duas cabeças, é dois mundos diferentes, a discórdia mesmo. Às vezes pode até acontecer conflito, mas é importante que essas duas cabeças pensem bem, que haja diálogo, que haja comunhão, que haja unidade, que haja entender o amor, e onde há o amor, há compreensão. Se entende isso, né, irmãos? Quem ama suporta, quem ama entende, quem ama aguenta. Aguenta. E o suportar, o aguentar, como diz a palavra de Deus, quem ama, Deus o capacita a suportar as dificuldades no relacionamento e um entender ao outro. Mas a recomendação lá em 2 Coríntios, se você quiser ler em sua Bíblia e conferir aí, você pode ler. Capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus nos diz que não devemos nos submeter a um jugo desigual. Você já pensou? Jugo desigual o que é? Você colocar um boi, entendeu, na canga para puxar o carro, a carroça, a carruagem, você coloca um boi, coloca um jumento do outro lado, vai dar certo? Vai dar um negócio sério. Não vai puxar o carro. O carro vai ficar espancado e não vai conseguir andar. Assim também, quando a palavra de Deus trata acerca também desse jugo desigual. O jugo desigual, irmãos, é aqueles que não têm a mesma fé, não têm a mesma convicção que você, ou que não dá para se unir, que não dá para comungar, que um quer ir para São Paulo, o outro quer ir para o Paraná,
fica difícil aí a compreensão. Um quer adorar a Deus, o outro quer adorar Satanás. Fica uma confusão séria. E aí começa o conflito dentro de casa. A esposa quer criar os filhos no temor do Senhor, dar uma boa educação. Aí o camarada quer, entendeu? Não quer dar educação, não quer ajudar, não quer compreender e quer que ele acompanhe e ande no caminho da malandragem. Aí começam os problemas e o conflito e a confusão. E essa é a confusão que nós vivemos na nossa atualidade, na nossa sociedade, com os nossos vizinhos, da direita e muitas vezes da esquerda, de lado, em todo canto da rua, e a gente ouve o gemido de muitas mulheres chorando e clamando ao Senhor, e querendo uma solução, e muitas vezes estão presas sem ter saída mais. E às vezes o homem também, mas o homem é mais livre. Um homem às vezes tem uma porta de escape, ele sai, vai embora, entendeu? E dá tudo bem com ele. Mesmo ele estando com a cabeça fervendo lá fora, mas ele consegue sobreviver melhor do que a mulher. E cuidado, mulher, irmã, porque a mulher se apaixona rapidamente, as mulheres sofrem com isso, e as mulheres quando amam, ela cega, o amor da mulher cega. O homem ainda tem visão de alguma coisa, o homem mesmo apaixonado, o homem que ama, a paixão ela cega o homem também. Entendeu? Mas quando ele passa a amar, o amor bota o homem no trilho. O homem passa a amar quando ele diz eu te amo e acabou. E é amor, não é mais paixão. Mas a mulher, coitada, que vive a paixão, ela se apaixona e vive apaixonada diretamente. A vida da mulher, toda a vida dela parece que é de paixão e amor. Misturado paixão e amor. E às vezes ela não finge. Se faz de estar apaixonado e o coração partido, arrebentada por dentro. Às vezes a mulher, entendeu, não fora na presença do homem, mas o coração está partido lá por dentro, chorando com as mágoas, o coração machucado. E outra coisa, queridos irmãos, homens casados, quem vai se casar, quem já se casou, presta bem atenção que eu vou te dizer. Quando você machuca o coração de uma mulher, entendeu, e ela fica ferida, não tem remédio para sarar. Alguém diz, o amor é tudo, amor, vai sarar. Não é verdade. Você observa, você que já feriu uma mulher, ela disse alguma coisa, porque ela tem uma mente fértil, uma mente, entendeu? Uma terra boa é a mente da mulher, que você às vezes falou uma besteira com ela, quando você ainda namorava, noivou, se casou, e ela não esquece, de vez em quando ela está passando na tela da sua visão. O seu coração, você disse aquilo comigo, foi? Olha lá, naquele dia como é que foi? Está vivo, e ela leva isso para a sepultura. E o homem não. O homem é diferente, o homem esquece. Tudo aquilo que ela diz, passa. A nossa mente é diferente, passa um borrão, a gente esquece. Passou, esqueceu, está tudo bem, vamos caminhar, tudo alegremente feliz. Às vezes, aparentemente, ela está feliz, mas não está com tudo aquilo acumulado. Na hora certa, ela faz uma aplicação na gente e a gente sofre. Meu Deus do céu, não esqueceu isso ali ainda. Tu guardou isso na tua cabeça até agora, meu pai. Aí você, homem, diz, me perdoa, meu amado, me perdoa, meu amor. Ela diz, está perdoado. Mas lá na frente, arrepende novamente. Quando qualquer coisinha você pisou na bola, ela fala, meu filho, está aqui, ó. Não é assim, dona Aurinha? Então, habite em vós a palavra de Cristo para uma boa escolha. Boa escolha daqueles que ainda precisam fazer essa boa escolha. Faça uma boa escolha. Mas uma boa escolha. Para você fazer uma boa escolha, é necessário você estar com Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, para que você acerte e seja abençoado. E construa uma família feliz. Isso é maravilhoso. Segundo lugar, irmão, a palavra do Senhor nos diz nesse versículo também, é amar mutuamente em todo o tempo. Já pensou? Uma vez casado, falando para casais aqui nesse momento, uma vez casado, ame mutuamente, ame em todo o tempo. Ame em todo o tempo. Dia dos namorados não é somente esse dia de hoje. Casado, todo dia é dia de namorado. Casado, para quem se casou, é eterno namorado. É o que nós confessamos, que somente a morte nos separa. Entendeu? Quando morreu ela, você está livre para se casar agora, né? Morreu ele, ela está livre para se casar. Mas enquanto não, meu irmão, está, entendeu? Deve viver, amando, suportando e sendo feliz. É possível ser feliz amando, irmãos? É, não é?
poeta já disse que o amor é tudo e feliz é quem ama. Então quem ama vive essa felicidade. O amor é tudo na sua vida, ainda que tenha pouco recurso para sobreviver, mas quando ama, a compreensão. E a compreensão ela é uma coisa importante na vida do casal. A compreender um ao outro, compreender os momentos difíceis, compreender o momento de enxaqueca, que às vezes a mulher está com esse problema, tem esse problema, entendeu? Aí o homem precisa de compreender. Ela é a parte mais fraca em alguns aspectos, né? A mulher é essa parte mais fraca, em outros ela supera o homem, que o homem não chega nem perto. Não tem como ser, não tem como comparar. Mas irmãos, no momento, entendeu, da compreensão, você tenha compreensão. E também, mulher, compreenda o seu marido quando ele está de cabeça cheia, de cabeça quente, preocupado, com tanta coisa para fazer, e aí você chega nesse momento e pode levar uma palavra do conforto, dizer, vai dar tudo certo, e vai melhorar, e tu vai chegar lá. Mas a mulher sábia, como diz a palavra de Deus, ela edifica o seu lar, ela edifica o coração do seu esposo, ela edifica os seus filhos com conselhos doces e conselhos que é como favo de mel. É uma doçura. Aqueles irmãos bem casados que receberam essa mulher virtuosa, que tem essa mulher virtuosa, dê graças a Deus, essa mulher feliz, essa mulher que ajuda você a ser feliz, essa mulher que te compreende, essa mulher que te ama, essa mulher que te ajuda no dia a dia. Então você é um feliz, abençoado. Agradeça a Deus, porque diz a palavra de Deus que você foi coroado com essa bênção. A mulher sábia, a mulher abençoada é a coroa do homem, e você alcançou a benevolência do Senhor para com a sua vida. Como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, aí, essa excelência do supremo amor de Deus, trazendo esse amor que traz consolação para o nosso coração também. Então a palavra do Senhor nos diz algo maravilhoso, né? Nesse texto, quando diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque para tudo há um tempo determinado embaixo da luz do sol. Então, minha amada irmã, não fique preocupada com alguma coisa que ainda não chegou o tempo. Amado irmão, pai de família, que não é pai de família, tem coisa que você tem que esperar o tempo. As coisas fora do tempo é complicado. Dá uma complicação e um problema sério. Não queira nada fora do tempo. Não queira se casar fora do tempo. Namorar fora do tempo. Tem gente que namora também, não é bom. Mas não é no tempo. É orar, é pedir a Deus orientação, é pedir a Deus, entendeu, iluminação, é pedir a Deus sabedoria, que a palavra de Deus possa habitar de maneira extraordinária no seu coração, para que você não dê um passo errado, porque o casamento é uma marca para a eternidade. E se você acertou, acertou para sempre. Se você errou, as consequências são graves e para um bom tempo também. Não queira errar antes do tempo, mas o amor é tudo. Suporte. Você que é casado, suporte a sua esposa. Mande suporte ao seu esposo. Sabiamente, peça a Deus que abençoe. Se aí você casou, mas o meu camarada, meu amado, ainda não é do Senhor Jesus, no sentido de seguir a mesma fé. Ore por ele, tome posse no nome de Jesus e veja ele já ao seu lado, adorando a Deus, servindo ao Senhor com toda a alegria e prazer. Ah, mas a minha esposa também ainda não anda comigo para servir ao Senhor. Pela fé, tome posse da vitória em nome de Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus. Creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, você e a sua família. Seja abençoado e tome posse dessa vitória para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Lembre que conflito há, discórdia também, no namoro, no noivado e no casamento. Mas não pode acontecer que a discórdia, que a contenda, que alguma coisa desse tipo possa irrar e possa levar você à separação e também à intriga. Tem pessoas, né, que qualquer coisinha fica intrigada com a outra. Isso não é bom. Não há razão. Porque quando você passa um momento, porque eu nunca vivi isso, graças a Deus, né? Graças a Deus, né?
Nunca fui intrigado com a Aurília, nem ela comigo, né? Entendeu? Aí não sei isso, mas eu sei que não é uma coisa boa você ficar com o seu coração pesado, porque vai ficar pesado mesmo se você ficar intrigado da sua mão. Se você ficar intrigado do seu amado. Vai ficar um negócio pesaroso no seu coração e você não vai se sentir bem. Talvez você nem consiga dormir. Por isso, é melhor, entendeu, viver em paz. Em paz com todos, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual viverá Deus. Então, irmãos, essa questão é importante, a paz reine no seu coração, a discórdia, a desarmonia no lar, mas volte à harmonia. Porque 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças, a família em casa pensa diferente, às vezes é discórdia. Não dá minha amada agora e ela dá, mas ela quer que dê e você diz, não dá, é depois mesmo. Então você, como o sacerdote lá, tem que dizer só depois, compreenda. Se não compreende agora, tenha paciência, você sai, depois a cabeça dela esfria, você volta e aí está tudo certo. Terceiro lugar, nós crescendo juntos com Deus. É algo maravilhoso, irmãos, crescer junto com Deus. É algo maravilhoso, sublime. É algo de Deus, crescer junto. Quando todos nós somos casados, quando nós nos casamos, foi pensando no crescimento espiritual, intelectual, familiar e também social. Nós pensamos tudo isso nesse crescimento. Olha, queridos irmãos, mas esse crescimento é necessário a aprovação de Deus na nossa vida, para crescermos de Deus no centro. Deus precisa estar no seu relacionamento conjugal. Deus precisa estar com você na sua cama. Deus precisa estar com você, estar na mesa, na cozinha, no quarto, no banheiro. E onde você estiver como casado, Deus deve estar com você e em você. Não é dizer, mas ficou em casa, eu agora posso dar umas piscadas para quem vai passando por ali. Posso até paquerar, porque ela não está vendo. Ela não está vendo, mas Deus está vendo. Ele não está em casa, pense que Cristo fica encantado, esse ali também, posso dar umas olhadas para ele. Não, meu irmão, seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Falar em crescimento junto, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus nos diz o seguinte, algo especial acerca do crescimento, de crescer nessa graça, de crescer no conhecimento de Deus. Então a palavra diz o seguinte, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como nos dias eternos. Nos dias eternos. Então, irmãos, o lar de Deus, o lar chamado casa de Deus, o lar que é a nossa igreja também, o lar que é essa casa onde Deus deve habitar e nos alegrar com a presença dEle, o convidado especial do meu lar, o convidado especial do seu lar, deve ser o Senhor Jesus Cristo, para fazer parte da comunhão, do almoço, do café, do jantar, ao dormir e ao amanhecer. Então, crescei na graça, crescei também no conhecimento. Conhecimento, nós nunca é infinito o conhecimento. Busque conhecimento de Deus. Busque conhecimento secular também. Busque conhecimento, entendeu? Intelectual. É importante isso aí, não pare. Busque crescer. Busque crescer nesse mundo para ser uma bênção e abençoar vidas na terra, porque foi para isto que Deus me chamou e colocou na terra. Então não pare de crescer, mas lembre da graça de Deus em primeiro lugar, reino de Deus em primeiro lugar, Deus na sua vida, que tudo vai dar certo, que você não vai errar, que você vai acertar, que a sua família vai ser uma bênção na terra, e aí vai escrever o seu nome, e será uma família honrada, respeitada, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Então isso é importante na nossa vida, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Voltando lá para Colossenses capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor nos mostra também acerca desse conhecimento e desse crescimento no Senhor. Queira crescer na sociedade, faça história na sociedade,
tenha um bom nome, seja respeitado, porque quando você tem a graça de Deus na sua vida, você se torna também uma pessoa respeitada, uma pessoa abençoada e feliz. E as pessoas gostam de você, vai gostar da sua família e vai querer seguir também o modelo da sua família. Seja uma família modelo, a família que tem Deus no coração, a família que cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Essa família ela se torna modelo na sociedade, e pessoas vão olhar para você e para a sua família e vão dizer: eu quero ser como a família de Marilinha. É uma família bonita, abençoada, que serve ao Senhor, é uma família de respeito, e eu quero que a minha família seja modelo também. Então, irmãos, leve essa mensagem no seu coração, seja modelo, queira ser modelo, trabalhe para ser modelo, se esforce para ser modelo, pai de família, mãe de família, jovem que vai se casar também. Então, para concluirmos, Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em sua perseverança e longanimidade com alegria. Então, queridos irmãos, que você leve essa mensagem no seu coração, que habite em vós a palavra de Cristo abundantemente no seu coração, para que Deus ajude a você a fazer uma boa escolha. Você que ainda não fez, quem já fez está agraciado, só tem que agradecer a Deus. Agradeça a Deus pela bênção que Deus te deu. Lembre-se também de amar mutuamente a sua amada em todo o tempo. Todo o tempo, ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame os seus filhos. Filho pode até não reconhecer, mas o dever dos pais é trabalhar, investir e abençoá-los. E lembre-se também de crescer juntos com Deus. Cresça em tudo que você for fazer, cresça junto. Esposa, esposo, esposo, esposa, cresça o casal junto e cresça com Deus, e cresça em Deus. Também os filhos, coloque seus filhos diante do altar de Deus, consagre seus filhos ao Senhor e cresçam junto para a glória do nome de Deus. Amém? A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele toda exaltação. E que Ele seja o Senhor da sua família, o Senhor na sua casa, o Senhor na sua vida, de maneira extraordinária. Que você sinta a alegria e o prazer em servir a Deus e confessar publicamente, dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sirva a Deus com alegria, com prazer, não com pesar, não é por força, não é por violência, não, é por alegria, prazer em estar diante de Deus. Que Cristo Jesus continue nos abençoando nesta noite, em nome de Jesus.